Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês, gente? Olha, essa nossa aula de hoje, ela é um pouquinho diferente. Por que que ela é diferente? Através dessa aula de hoje, gente, sabe o que que vai acontecer? Vai depender da nossa... Você vai precisar dessa aula de hoje para a nossa aula online na sexta-feira, tá bom? Sendo que nessa nossa aula online, você vai ser avaliado, eu vou avaliar vocês de 0 a 4, 0 a 40, com o artigo de opinião que será feito. E também a atividade no Google Classroom dessa semana vai ser uma produção de um artigo de opinião, ou seja, vocês serão avaliados de 3 formas: na participação aqui no Google Classroom e na nossa aula de sexta-feira, certo? Então vamos iniciar? Olha, nós vamos ver hoje a respeito de quê? Artigo de opinião. O que é um artigo de opinião, gente? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o artigo de opinião que eu vou trabalhar com vocês é sobre um tema polêmico que aconteceu essa semana passada, tá? E vocês vão argumentar a respeito sobre o que aconteceu, sobre o estupro daquela menina, daquela jovem, tá bom? Aí vem a apresentação. Atenção, oitavo ano. O que é um artigo de opinião? São importantes instrumentos vai acompanhando aí, ó, para a formação. Deixa eu abrir aqui o meu, desculpa aí, ó. Os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las e praticar a cidadania, tá bom? Então, vamos continuar aí a respeito. O que é, no próximo slide aí, o que é um artigo de opinião? Então, pessoal, é um gênero opinativo, de cunho argumentativo. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista. Principal objetivo do artigo de opinião é informar ou persuadir o leitor sobre um assunto, tá bom? Quais são aí as características de um artigo de opinião? Então, é um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, circula nos meios de comunicação em geral, como exemplo, jornais, revistas e etc. O título do texto geralmente é um título polêmico ou provocador, que é o que eu vou trabalhar com vocês na sexta-feira. É um tema polêmico, que diz respeito de um assunto da semana passada, que saiu nas mídias, saiu em tudo quanto é lugar, tá bom? E também exige a variedade padrão da língua, tá? O que é essa variedade padrão da língua culta, ok? Nós vamos ver agora a respeito da estrutura básica do artigo de opinião. Tem uma estrutura. Todo o gênero literário tem uma estrutura. E o artigo de opinião, com o artigo de opinião, não seria diferente, tá bom? Nós temos aí, ó,
eu quero que vocês acompanhem. Lógico, tem um título, certo? No artigo tem um título. A introdução, o início, o desenvolvimento, o meio e a conclusão final. Na introdução, como o assunto é polêmico, o que é que você faz? Uma contextualização. Pega o assunto, contextualiza ele, alavanca o problema e coloca a sua tese. O que é a sua tese aí? A sua opinião sobre o assunto, tá bom? No desenvolvimento, que é o meio, nós vamos observar os argumentos utilizados, e que você vai utilizar em os argumentos, as justificativas. O que são essas justificativas? No desenvolvimento, você vai citar exemplos, ou seja, você será um advogado da sua causa. Você vai ter que ser convincente, você vai ter que utilizar argumentos que convençam as pessoas que estarão ouvindo você, certo? Então, isso é o desenvolvimento do artigo de opinião, tá bom? Não esqueça das justificativas. Explicando para vocês, o artigo de opinião, ele tem uma estrutura, certo? Então, aí nós temos, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu estava explicando, comecei a explicar a respeito das conclusões, da conclusão, o que fazer na conclusão. A conclusão é o fechamento, ou seja, o grande finale, o pulo do gato. O que você vai fazer na conclusão? Estabelecer um raciocínio lógico, tá? Um raciocínio bastante argumentativo, porque você precisa e tem que ser convincente. E no fechamento, você pode dar a sua opinião como uma possível sugestão para resolução do problema, tá bom? Aí, continuando. Agora, o passo a passo, olha. Na introdução, o que acontece na introdução? Ocupa o primeiro parágrafo do texto. Então, é um parágrafo onde você vai se apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. O parágrafo introdutório deve ser o norteador de toda a discussão que vem a seguir. Então, você tem que prestar atenção na sua introdução, tá? É muito importante. E agora, o desenvolvimento. O desenvolvimento, que é o meio da sua redação, é a parte mais extensa do texto. O momento de argumentar deve-se expor argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada. Prenda o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras. E também é no desenvolvimento que você vai defender as suas ideias. Como é que você vai defender essas ideias? Através de exemplificação. Então, você vai ser um advogado da sua causa e você terá que ser bastante convincente, tá bom? Seja convincente nos seus argumentos, certo? Texto, tá? Então, é onde você tem que convencer o leitor do seu texto a respeito da sua opinião, tá bom? Você tem que prender o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele sinta representado pelas suas palavras. E é
a parte aí também, no meio do artigo, no meio da sua redação, que você defende as suas ideias. Então, você tem que ser convincente, tá bom? Agora, nós vamos para a parte final do nosso texto, do artigo de opinião, que é o momento de mostrar as suas resoluções sobre o que foi apresentado. Então, lá na introdução, você colocou o tema, né, sobre o assunto a proposta que foi passada para fazer o artigo de opinião. Então, na introdução você colocou o que você pensava a respeito, você colocou sua tese, elencou sua tese. No desenvolvimento você foi argumentativo, expressando justificativas ou exemplos. E aqui na conclusão, você vai mostrar as resoluções sobre o que foi apresentado e defendido. Então, quais são as suas resoluções sobre o que foi apresentado? Então, por isso, apresente uma proposta de solução para o problema discutido. Gente, o artigo de opinião sempre é um tema polêmico. Então, se você elencou, falou sobre o tema polêmico, deu exemplos e tudo, então aqui na conclusão você vai apresentar uma proposta de solução para a resolução desse problema discutido, tá bom? Então, mais uma vez, como eu tinha dito para vocês, prestem bastante atenção, porque na nossa aula dessa semana, a aula online, pelo Google Meet, eu vou trabalhar com vocês um tema para artigo de opinião, onde vocês participarão e vocês serão avaliados, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui. Deixo um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo, gente. Tchau.